agradecer muito o apoio, a colaboração, a co-realização para este seminário de toda a equipe da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da Cultura, a Renata Mota, especialmente a Cristiane Santana. Gostaria de agradecer muito também o apoio da Sônia Broca, secretária do nosso secretário de Estado da Cultura, que foi, como sempre, uma grande companheira e colaboradora, a equipe do Museu da Língua Portuguesa, especialmente aos Rafaéis, ao Rafael Fernandes e ao Rafael Lumazini, a equipe do IP Brasil e também as meninas do Dito e Feito, empresa que está produzindo junto conosco esse seminário. Dando início aos trabalhos desse segundo dia, eu gostaria de passar a palavra para o Rui Vieira Neri, que é diretor da Fundação Calouste Gulbenkian, no programa de Língua e Cultura Portuguesas, museólogo, um pesquisador e um apaixonado também pelo Brasil, porque eu sei que nas suas férias ele sempre foge aqui para o Brasil, um querido amigo com quem eu tenho o prazer de conviver na Fundação Calouste Gulbenkian, da qual eu sou conselheiro também. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Rui Vieira Neri. Bom dia a todos. Muito obrigado por terem madrugado para esta primeira sessão. Eu queria, antes de mais, gostaria de agradecer ao Secretário de Estado, Marcelo Araújo, e ao meu querido amigo António Carlos Sardini, este privilégio de poder participar nesta reflexão sobre um tema que nós partilhamos e que nos apaixona a todos, este tema da língua portuguesa e das culturas de expressão portuguesa na sua multiplicidade. O António Carlos pediu-me que falasse sobre a experiência do programa de cultura, da língua e cultura portuguesas, de que eu sou diretor. Eu vou talvez alargar um pouco o tema. Reparem que eu intitulei a minha intervenção Fundação Calouste Gulbenkian, Intervenção em Língua e Cultura Portuguesas, porque a organização interna da Fundação Gulbenkian foi evoluindo ao longo do tempo. O programa de Língua e Cultura Portuguesa, como nós veremos, começou apenas em 2012, mas é, digamos, uma nova forma orgânica de continuar uma intervenção desde sempre, desde a fundação em 1956, com uma atividade muito intensa na área da língua e cultura portuguesas. A minha ideia não é tanto fazer propriamente propaganda ou autoelogio, que não seria adequado, mas apenas apresentar-vos um estudo de caso que, em muitas circunstâncias, abordou temáticas paralelas ou cruzadas com aquelas que estão no coração do nosso Museu da Língua. Se dão licença para o coletivo, nós sentimos também como parte da família. Eu gostaria de começar com uma espécie de preâmbulo aparentemente desgarrado de toda a apresentação. Esta é uma gravura conhecida do Augustus Earle e temos uma dança afro-brasileira não identificada que, de acordo com as fontes históricas, já agora uma pequena correção, António Carlos disse que eu sou museólogo, não sei, eu sou musicólogo. Na realidade, de acordo com as fontes históricas, nós poderíamos identificar esta dança alternadamente ou como um ndum ou como um fado. As fontes do início do século XIX, designadamente as célebres fontes de viajantes estrangeiros no Brasil, que são tão ricas em descrições de caráter cultural, descrevem-nos duas danças cantadas, duas danças de umbigada, duas danças com os braços elevados, duas danças que são dançadas por pares no meio de uma roda, e as descrições não permitem até fazer uma distinção muito clara. Porque é que eu
escolhi esta imagem aparentemente tão desgarrada daquilo que vai ser o teor da minha apresentação. Porque um dos grandes temas de discussão muito queridos aos portugueses é porque é que a chamada canção nacional portuguesa, o fado, tem este nome, sendo que fado é uma derivação do fatum latino, que significa apenas destino, e portanto, por que razão é que haveria uma dança cantada sensual, fortemente física, fortemente ritmada, ter este nome de destino? E eu percebi melhor uma possível resposta a esta pergunta quando me explicaram que o termo Lundum, que designa a outra dança afro-brasileira com muitas características em comum, vem do termo Kimbundu Kalundu, que referiria divindades animistas africanas que seriam responsáveis, controlariam o destino dos mortais. E, portanto, percebi que esta analogia semântica não é por acaso, e é muito significativo que duas danças com tantos traços comuns, e elas são sistematicamente associadas, no caso das fontes brasileiras até meados do século XIX, tenham que a escolha do nome português tenha sido claramente decalcada da escolha do nome africano. E fiquei a perceber um fenómeno que vamos falar um pouco durante esta conversa, que é a da circularidade destes vários fatores constitutivos da língua portuguesa. E do facto de que, mais do que apenas uma língua que foi um veículo de expansão colonial, e portanto, à partida se poderia pensar como uma estrutura fechada, ela foi sempre, na sua origem, aliás o Barreto dizia isso aqui ontem, desde a sua origem, e particularmente a partir do momento da expansão colonial, objeto de absorções de modelos exteriores. Ela é uma língua feminina e namoradeira, que gostou sempre de se reconfigurar a partir dos encontros, felizes ou infelizes, conforme os casos, com os outros modelos. E, portanto, quando percebi que na evolução da língua portuguesa podia haver elementos Kimbundu, e depois falando com o Andino Vieira, por exemplo, eu lendo o Andino Vieira, esta noção das trocas linguísticas com a África foram ainda mais evidentes. Percebi um bocadinho mais muitas coisas sobre a língua portuguesa. De qualquer maneira, voltemos agora ao caso institucional. Aqui temos o nosso fundador, Sr. Augusto Sáquias Gulbenkian, um arménio nascido em Skutari, em frente a Istambul. Morreu, veio para Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, ficou radicado, morreu em 1975, era conhecido como Mr. 5%, porque tinha 5% do petróleo do Iraque. Gostou de Portugal, a intenção dele era inicialmente para os Estados Unidos, teve medo de atravessar o Atlântico por causa dos submarinos alemães, e gostou da terra, ficou e deixou toda a sua fortuna a Portugal sob a forma desta Fundação Gulbenkian, estabelecida em 1956, com áreas estatutárias no domínio da arte, da educação, da ciência e da beneficência. Para dar alguns números redondos, para se perceber que já não somos Mr. 5%, este é o total dos recursos, enfim, é uma informação pública, notória, publicada. A Fundação tem cerca de 3 mil milhões de euros de capital, cerca de 2/3 em carteira de títulos, cerca de 1/3 em exploração de petróleos. Em geral, quando uma coisa desce, a outra sobe. Agora estamos na fase em que estão as duas a descer. O que explica aquela oscilação num orçamento anual de 90 a 100 milhões, que cobrem a totalidade da despesa da Fundação, incluídas coisas de estrutura, um museu de arte antiga com a coleção privada do Sr. Gulbenkian, em que há Rubens e Rembrandts e Van Dyck e grandes obras da arte internacional, e depois muita arte asiática, muita arte
persa, indiana, chinesa, japonesa, e depois um museu de arte contemporânea, um centro de arte moderna, uma orquestra, um coro, uma temporada de música, um instituto de ciências biomédicas e todo um programa de grant giving. Se nós quisermos fazer uma história da Fundação, nós diríamos que até praticamente ao ano 2000 a Fundação era um Estado dentro do Estado, sobretudo se tivermos em conta que foi criada em 1956 em plena ditadura salazarista, face a um Estado que não assumia as suas responsabilidades de serviço público e face a uma sociedade civil subdesenvolvida, em que não havia agentes com capacidade de intervenção autónoma fora da intervenção do Estado. E depois com recursos financeiros que aparentemente eram inesgotáveis, no primeiro momento, portanto, fazia uma intervenção de banda larga. Tudo o que era necessário, a Fundação lá estava para fazer o que o Estado não fazia. E estabeleceu, para isso, uma série de atividades diretas. Nós hoje em dia pensaríamos que isso é um grave erro, porque significa que, no fundo, não se deixou que se desenvolvessem instituições autónomas às quais a Fundação poderia dar apoio, e a Fundação assumiu diretamente essa função, criando encargos fixos muito pesados, mas, de qualquer maneira, importantíssimos, o Museu Gulbenkian, o Centro de Arte Moderna, a Orquestra, o Coro e o antigo Ballet Gulbenkian, o Instituto Gulbenkian de Ciência, etc. E depois departamentos virados para o Grant Giving, que era uma espécie de ministérios sombra. Havia um serviço de saúde, havia um serviço de educação, havia um serviço de belas artes, um serviço de música, um serviço de ciência, e em cada uma das áreas nós quase podemos datar a história da vida coletiva portuguesa em AF e DF, antes e depois da Fundação. Designadamente pelo papel fundamental que teve na formação de quadros. Todo o segundo modernismo entrou em Portugal nos anos 60, a partir da possibilidade de internacionalização que a Fundação proporcionou aos jovens portugueses em todas as áreas, científicas, educativas, humanísticas. Desde 2000, temos vindo a assistir a uma tendência no sentido de constatar que, com o processo de democratização a partir de 74 e, sobretudo, com o processo de entrada na União Europeia a partir de 85, o Estado Democrático consolidou-se, assumiu uma série de responsabilidades de serviço público que até aí não tinha tomado, foram emergindo novos agentes na sociedade civil que intervieram a partir de então em setores de atividade que a Fundação durante muito tempo tinha estado sozinha a definir. Por outro lado, por várias razões, exatamente pela nacionalização dos petróleos do Iraque, o rendimento da Fundação diminuiu muito, o que exigiu uma maior focagem de intervenção em alvos prioritários. E a opção foi a de, por um lado, consolidar e reorganizar as zonas de atividade direta, portanto, o museu, que hoje em dia integra a coleção do fundador e o Centro de Arte Moderna num único organismo, o serviço de música com uma orquestra e um coro que são a referência, são um pouco a OSESP portuguesa, o Instituto Gulbenkian de Ciência, que deixou de ser pluridisciplinar e se dedica especialmente às ciências biomédicas, e depois grant giving, apoios concedidos através de programas mais pequenos, mais focalizados, mais direcionados. E é nesse contexto que é criado em 2012 o Programa de Língua e Cultura Portuguesas, que foi estabelecido no final desse ano. Tirando os salários, tem um pequeno orçamento de 1,5 milhão de euros. Eu sou o diretor, a Maria Helena Borges é a diretora adjunta. O Conselho Consultivo é uma espécie de Hall of Fame, é presidido pelo professor Eduardo Lourenço, de quem aqui ontem já tanto se falou. Temos o gosto e o privilégio de ter o nosso amigo António Carlos Chapini como nosso conselheiro, severo, implacável. Maria Fernanda Rolo, que é hoje secretária de Estado da Ciência. O António Feijó, que é vice-reitor da Universidade de Lisboa. José Carlos Vasconcelos, que é um dos mais prestigiados jornalistas culturais portugueses. E o embaixador Fernando Neves, que é um diplomata de grande prestígio no fim de carreira.
Publicamos uma revista que é Colóquio Letras, cujo diretor é o poeta Nuno Júdice, prémio Príncipe das Astúrias, e, portanto, um grande prestígio como autor, e temos uma pequena equipe. Há algumas prioridades operacionais que são importantes, tendo em conta que os recursos são limitados. Primeiro, temos um caráter supletivo em relação ao Estado. Deixámos de ter o sonho de nos substituirmos ao Estado. Assumimos o facto de somos uma instituição de direito privado e, portanto, temos uma flexibilidade que não teria uma instituição pública com responsabilidades sistemáticas a longo prazo, o que significa que podemos fazer uma gestão por projetos. Uma rotatividade nos apoios, de maneira a não ter uma clientela certa sentada à mesa do orçamento. Podemos fazer parcerias nacionais e internacionais de geometria variável, de acordo com a natureza dos projetos, o que é um bom princípio. Portanto, cada projeto tem um desenho de parcerias diferente, de acordo com as suas características, com universidades, com outras fundações, com instituições públicas. E os projetos que nós apoiamos tendem a ser projetos paradigmáticos, que sejam exemplos de boas práticas que possam ser replicadas. Ou seja, não temos a ilusão de alimentar e de sustentar um sistema alargado, visto que isto estaria para lá nas atualidades, intervimos como enxertos de referência de qualidade. Tudo isto eu acho que, mutatis mutandis, tem a ver também, ou pode ter a ver também, com a lógica do Museu da Língua Portuguesa, que não tem naturalmente a responsabilidade do ensino da língua à escala nacional, sobretudo à escala continental do Brasil, que não tem, quer dizer, que pode fazer iniciativas focadas, pode fazer iniciativas paradigmáticas, pode desbravar caminhos, pode apresentar novas visões que depois o sistema pode absorver. E, portanto, tem um papel, de certa forma, de vanguarda, neste sentido, de experimentação, de teste de modelos no terreno. Temos 3 eixos estratégicos: língua e literatura, artes performativas e cinema, redes digitais de intercâmbio informativo. Não é uma boa descrição, é uma descrição puramente orçamental. Na realidade, nós podemos dizer que uma melhor descrição seria partir da língua e depois focar em vários níveis sucessivos: leitura, literatura, artes performativas e cinema, investigação, difusão, edição e internacionalização. Sendo que não são categorias estanques, mas em muitos casos cada projeto tem a ver com várias destas linhas de intervenção simultaneamente. Partimos da língua e partimos de uma visão holística, dinâmica da língua portuguesa, com uma quantidade de dados que eu listei, mais uma vez muito na linha daquilo que ainda ontem o Barreto nos falava. Para já, a pluralidade da língua portuguesa e a sua policentralidade. Esta ideia de que não há um percurso único da língua e que ela só existe na sua multiplicidade a cada momento. E, portanto, ela é policentral. Por outro lado, que ela é multicultural. Por outro lado, que é intercultural, ou seja, não se limita a ser um mosaico de usos diferentes, eles são intercomunicantes. Influenciam-se, modificam-se uns aos outros. E que essa intercomunicação é circular, no sentido de que não há uma direção única de modelo e influência desse modelo, ou seja, o modelo inicial pode e é constantemente reformatado pelas suas transformações no espaço em que, teoricamente, se quereria aplicá-lo de forma estanque. Na realidade, historicamente, o que nós vemos é que a língua portuguesa foi sempre, ao mesmo tempo, um veículo de construção de confrontos, por vezes violentos, e de consensos. Nenhuma sociedade pode sobreviver só com confrontos, senão, inevitavelmente, pode haver consensos desequilibrados, mas eles são apenas de ver a aniquilação total dessa sociedade, eles são inevitáveis e expressam-se pela língua. E, por outro lado, a língua é simultaneamente um instrumento de dominação. Nós estamos perante um pequeno Estado que, com uma supremacia técnica marítima,
adquire a capacidade de exercer domínio fora do seu território histórico, é também um veículo de resistência a essa dominação e é um veículo de negociação entre as duas coisas. E é nesta tripla função que a língua muda, se enriquece, adquire novos cambiantes. Eu gosto de falar, usando um conceito que era muito querido a um grande historiador português, Vitorino Magalhães Godinho, de contextos histórico-geográficos. Era um conceito que ele utilizava, e ele vinha da escola do Zanal, da escola da historiografia francesa, chamada Nova História, e dizia, no fundo, que nós temos que colocar cada acontecimento histórico, cada fenómeno histórico, num contexto que é o da sua cenografia, o do seu espaço, o dos limites do espaço dentro do qual as determinantes desse fenómeno estão incluídas. E o que nós vemos, relativamente à cultura portuguesa, é que nós partimos de um triângulo inicial entre uma matriz celta, uma matriz latina do Império Romano e uma matriz visigótica depois das monarquias góticas. Tudo isto gera uma interação, uma mestiçagem, se quisermos. Passamos, a partir daí, a um segundo triângulo, uma matriz cristã latina, que interage ativamente com uma matriz islâmica e com uma matriz judaica, e tudo isto tem reflexos na própria constituição da língua, tem reflexos na construção do património edificado, tem reflexos na vida cotidiana, nas formas de organização política, nas formas de interação social, mas também tem consequências muito claras na língua. Nós estamos cheios de palavras de origem árabe. Com o início da expansão, no século XV, XVI, temos um novo triângulo entre Portugal, a costa da África e a Ásia. E o resultado disso são os inúmeros crioulos portugueses que ficaram ainda em Ceilão, na Indonésia, na Malaca, Macau, naturalmente, e o início da formação dos crioulos portugueses africanos. Curiosamente, a matriz asiática não teve tanta influência do ponto de vista linguístico no português original. Vem muita influência, por exemplo, de natureza plástica. Os azulejos portugueses têm forte influência dos motivos de tapeçarias árabes, as porcelanas portuguesas estão fortemente influenciadas pelas porcelanas chinesas, há fortes influências da arte indiana. Portanto, o olhar deixou-se fascinar e deixou-se contaminar pelos modelos asiáticos. A língua, talvez porque houvesse diferenças muito estruturais, menos. E a partir do século XVII, o famoso Triângulo Atlântico, Portugal, África mais uma vez, e o Brasil como espaço de mediação fundamental. E a língua vai passando de triângulo em triângulo, exercitando esta sua espécie de mestiçagem genética que estava já impregnada na sua própria origem no espaço peninsular e, portanto, há um processo de interculturalidade que só tem que se expandir com a entrada em cena de novos atores. É esta a perspectiva que temos da língua como base para todo o resto das abordagens do programa. E depois, uma segunda, que é a ideia da cultura portuguesa posta em contexto. Posta em contexto internamente, ou seja, a tal constatação da diversidade e da interação das expressões culturais da língua portuguesa. Posta em contexto externo, a ideia de que não somos um continente fechado, que o que se passa culturalmente em Portugal e nos espaços da língua portuguesa tem um lugar à escala planetária, tem um lugar à escala transnacional, e que as identidades múltiplas deste espaço de língua portuguesa só se podem aferir pela sua interação com as grandes correntes internacionais em que se integram ou contra as quais reagem ou relativamente às quais negociam compromissos. Bom, dito isto, há alguns projetos que nós desenvolvemos e não vou ser exaustivo, não vou falar exclusivamente do Programa de Língua e Cultura Portuguesas, mas também de algumas outras iniciativas da Fundação Gulbenkian, que são desenvolvidas por outros departamentos da Fundação, mas que incidem nesta área. Bom,
Por exemplo, um projeto que já aqui foi falado ontem pela professora Ana Paula Laborinho, um projeto de didática da língua portuguesa para estrangeiros para a República Popular da China. Foi um projeto em que nós tivemos uma parceria muito ativa com o Instituto Camões, concretamente com a professora Ana Paula Laborinho, e em que juntámos as universidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Nova de Lisboa, Minho, Porto e Politécnico de Leiria, que até aí tinham processos e programas desgarrados, desconexos de interligação bilateral com as universidades chinesas, e conseguimos sentá-los a todos a uma mesma mesa e organizar um programa conjunto, em que cada uma das universidades pegou num nível e o desenvolveu, ao mesmo tempo dialogando e coordenando esses vários níveis de forma a assegurar a continuidade pedagógica e didática. E essa é uma das vantagens da Fundação, é que, sendo uma entidade privada e não dependendo, portanto, dos ciclos eleitorais, tem uma capacidade de criar espaços de diálogo entre instituições que muitas vezes, por razões que têm a ver com a própria dinâmica política portuguesa, têm dificuldade em comunicar entre si e em fazer projetos conjuntos. Por outro lado, temos feito, num plano estritamente linguístico, algumas edições ou nossas ou com significativo apoio nosso. O Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, que foi integralmente apoiado pela Fundação Gulbenkian. A edição portuguesa do Grande Dicionário Weiss. A Gramática do Português, já incorporando designadamente um novo acordo ortográfico. Mas também tivemos desde sempre no plano da intervenção na língua, uma prioridade muito grande atribuída à leitura. Desde logo, a Fundação criou uma biblioteca, começou por ser uma biblioteca geral e depois se especializou e se tornou a melhor biblioteca de arte em Portugal, que é a Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian. Aqui vem a entrada ali a sala de leitura. Durante muitos anos a biblioteca publicou designadamente um boletim bibliográfico luso-brasileiro que, antes das internets, antes das bases de dados computadorizadas e partilhadas, foi o grande guia para os estudos luso-brasileiros, com professores e especialistas dos dois países a trabalharem em conjunto. Designadamente houve um famoso volume que se fez em 66, nos 400 anos da fundação do Rio de Janeiro, reunindo uma quantidade de fontes históricas em facsímile, que nós agora patrocinamos a reedição por ocasião dos 450 anos do Rio. Mas a Biblioteca da Delegação em França, nós temos desde os anos 60 uma delegação em Paris, onde se constituiu aquela que é a maior biblioteca portuguesa fora de Portugal, com exceção do Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro. Mas também criámos, e agora estamos a falar do passado, duas coisas fundamentais. Uma rede de bibliotecas fixas que não existiam no país, fora de algumas tradicionais, e talvez a iniciativa com maior impacto, as bibliotecas itinerantes. Estão a ver aqui duas fotografias dos anos 60. Estas bibliotecas, que eram umas carrinhas Peugeot com os livros lá dentro, iam de 15 em 15 dias às aldeias todas do interior do país, onde não havia um livro, a não ser talvez o breviário na biblioteca do parque da aldeia, e nós ainda hoje encontramos pessoas que tenham feito a sua infância e juventude nesse período, que nos vêm dizer: eu comecei a ler por causa da biblioteca itinerante da Fundação Gulbenkian, e requisitava todos os livros que podia, que eram permitidos por regulamento, e 15 dias depois entregavam já todos os livros e levavam outros tantos. Portanto, o apoio à leitura continua a ser uma prioridade, já não com o sistema de bibliotecas fixas e itinerantes, que entretanto foram transferidas para a responsabilidade do Estado. Graças a Deus, o desenvolvimento da sociedade portuguesa permitiu que as autarquias, que as cidades, mesmo de pequena escala, tenham uma rede de bibliotecas públicas eficazes. Muitas delas foram criadas pela Fundação e foram depois transferidas para os poderes públicos.
Mas temos, por exemplo, um projeto chamado Leituras em Cadeia, que é um projeto de inserção social feito nas prisões, com monitores que fazem programas de leitura e de debate sobre as leituras. Temos um programa de apoio ao voluntariado para a leitura, que é um programa de formação de monitores de leitura que podem atuar nas bibliotecas públicas, sobretudo jovens universitários, que depois fazem esse trabalho como voluntários. E temos inúmeras oficinas de leitura para crianças e jovens. Também fazemos um concurso que é um concurso da voz à letra, que o António Carlos gosta particularmente, e acho que faz muito bem, porque foi um projeto que saiu muito bem. São um conjunto, os jovens são convidados, dos 12 aos 18, a enviarem um pequeno vídeo feito em casa, com o celular, com qualquer coisa assim, lendo um texto. Ou seja, pode ser prosa, pode ser poesia. Os melhores 40 são selecionados, vão fazer um estágio de formação com uma diretora de voz, com um encenador, com uma quantidade de pedagogos especializados no trabalho com as crianças, e depois fazem um espetáculo de leituras, um espetáculo encenado de leituras. Aqui estão as duas de cima. São a edição de Lisboa, de há 10 anos, a de baixo a edição do Porto, deste ano. Estamos a tentar regionalizar esta iniciativa. Devo dizer que há um entusiasmo extraordinário, as crianças aderem, nós recebemos centenas de candidaturas, e depois mesmo os candidatos que não foram selecionados vão assistir ao espetáculo e vão torcer pelos candidatos que eles gostam mais. E algumas destas crianças... está roubando já. Devo dizer que, inclusive, aconteceram algumas coisas curiosas. O vencedor do primeiro concurso, que tinha 13 anos, apareceu-nos alguns meses depois, dizendo que tinha sido convidado por uma livraria para fazer leituras regulares aos clientes, que ficam espantados, e por cima ler mirim, e, portanto, é extraordinário ver um gurizinho deste tamanho a ler Pessoa e a ler Drummond em voz alta para os alunos. E frequentemente, quando há feira do livro regionais, as organizações convidam os nossos meninos a ir a fazer leituras. Também temos um concurso chamado Pequeno Grande C, que fazemos em ligação com a Sociedade Portuguesa de Autores, que é para sensibilizar as crianças para a questão da autoria. Elas têm que fazer um livro. E fazer um livro significa escrever um texto, ilustrá-lo e produzir o próprio volume. E, portanto, escreve com as tuas palavras, ilustra com os teus desenhos, faz a tua obra um livro. E aqui temos alguns dos nossos meninos fabricando livros. A ideia é sensibilizá-los para a noção do direito de autor, para a noção do esforço que está por detrás da criação, neste caso literária, mas também artística, e da própria produção do livro, o que é que implica de esforço, de trabalho, de equipa, de imaginação, de inventiva de todos os participantes. Temos também um prémio de literatura infantil e infantil-juvenil, o prémio Branguinho da Fonseca. Branguinho da Fonseca foi o primeiro diretor do Serviço de Leitura da Fundação. Já não existe o tal que dirigiu e criou o sistema das bibliotecas itinerantes. E aqui temos alguns dos... Fazemos isto em associação ao Jornal Expresso, que é o semanário mais antigo e mais influente em Portugal. Aqui estão dois dos títulos: A Verdadeira História da Alice, da Rita Taborda Duarte, A Mala Assombrada, do David Macechado, que se tornaram best-sellers de literatura infantil. Os premiados têm direito à edição da sua obra, apoiada pela Fundação. Depois, artes performativas de cinema. Bom, aqui, a nossa ideia é que a língua não é só o fenómeno da comunicação, não é só um objeto linguístico. Ela informa também uma quantidade de manifestações artísticas que partem da língua. Por exemplo, para mim, como músico, é evidente que se eu pegar o tic-tac do meu coração, tenho um ritmo naturalmente sambado, naturalmente marcado. Mas se eu disser coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, tenho uma espécie de um deslizar rítmico
da língua que desenha um tipo de ritmo diferente. Se eu disser, se vou escrever, me está a escrever. Se vou esquecer, me está a esquecer. Até dia que vou voltar. Em crioulo cabo-verdiano, há uma espécie de, como é que eu ia dizer, de apoios rítmicos passados entre os quais o ritmo desliza. Se vou escrever, me está a escrever. Se vou esquecer, me está a esquecer. Até dia que vou voltar. Ou onda sagrada de Tejo, deixa-me beijar a boca. E nós percebemos que há ritmos implícitos neste desenho, e que há um desenho melódico, que há um desenho rítmico, e que há formas que a própria língua cria, que são depois, naturalmente, formas musicais. Mas nós podemos ir mais longe. E não haverá cores na língua, não haverá sentidos de forma, não haverá luminosidades e escuridões, que depois também implicam um olhar visual diferente. O olhar visual é uma redundância, mas uma concepção visual diferente do que seria um tipo de língua objetiva, entre aspas, alemã, factual, fundamentada, ou uma perspectiva cartesiana, racionalista, francesa. Então, certamente que isto implica que haja criação artística, criações artísticas plurais, a partir deste olhar sobre o mundo que é veiculado pela língua. E, portanto, temos apoios à criação em dança, teatro e cinema, e depois à internacionalização, temos sessões e ciclos de cinema. Caso há aqui uma troca no âmbito da literatura, temos uma revista que é Colóquio Letras, dirigida pelo Nuno Juiz, que é uma revista de referência de estudos literários. Desculpem, este slide está divertido. Continuando com as artes performativas e cinema. E organizámos, por exemplo, dentro daquela lógica da contextualização das culturas portuguesas, ou seja, a cultura de expressão portuguesa, num contexto transnacional, um ciclo chamado Harvard na Gulbenkian. Porquê? Porque o arquivo de cinema de Harvard tem uma enorme coleção de cinema português, tem um diretor, o Hayden Guest, que é um grande especialista no novo cinema português, e que diz é um cinema fundamental e é um cinema que simultaneamente é original e partilha de correntes internacionais. Então vamos mostrá-lo em conjunto com outros realizadores de cinema do mesmo período, com os quais eu sinto que há um diálogo possível. Então tivemos os realizadores portugueses e os realizadores internacionais escolhidos pelo Hayden Guest, com os seus filmes, conversando uns com os outros. Ali à direita temos Agnès Varda, extraordinária, o Joaquim Pinto, um grande realizador português, um ciclo de 12 fins de semana intensos nesta ideia dos diálogos entre a cinematografia portuguesa e a cinematografia internacional. Depois apoiamos naturalmente a investigação. Temos um concurso para apoio a projetos de investigação, temos um concurso para apoio a congressos científicos, eventos, seminários, colóquios, e temos bolsas de estudo para investigadores estrangeiros que queiram trabalhar sobre a língua e cultura portuguesa. E fazemos colóquios científicos. Este é um colóquio criado em português, Luís Guinot, o compositor português que falámos ontem, que vem estrear uma obra na OSESP. Este não precisam dizer quem é. Não tinha barba na altura, José Miguel. Este é irrelevante. Tiago Torres da Silva, um letrista. E o B. Fachada, um rapper. E uma aula show com Zé Miguel, Lívia Nesterovski e Artur. Ou um colóquio sobre arte em português, nas suas várias formas, para crianças. Aqui, por exemplo, Madalena Vitorino, que é uma coreógrafa que trabalha muito com danças para crianças, uma série de monitores. Aqui o E. Fachada, o tal rapper, fazendo um espetáculo para crianças integrado no colóquio. Porque nós acreditamos que estes colóquios devem ter uma componente de investigação e uma componente de passagem
à prática, com a mão na massa, para sabermos não estarmos a falar apenas coisas teóricas. Depois temos grandes iniciativas que têm a ver com a difusão para um público mais amplo. Começamos logo com, na sequência do que foi o grande sucesso da exposição Fernando Pessoa, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, tivemos depois a Hora da Estrela, a exposição lindíssima da Clarice Lispector, que ainda por cima se adaptou muito bem às condições espaciais da Fundação Gulbenkian e que, mais uma vez, teve, a par com a exposição, uma série de iniciativas de apoio. Aqui é a Teresa Lima, lendo, uma atriz portuguesa, lendo o texto de Clarice. Aqui é Benjamin, o grande especialista de Clarice, em conversa com o Richard Zenith, um dos grandes especialistas em Fernando Pessoa, integrado no programa da exposição. Neste momento estamos com uma exposição chamada Inside the Creative Mind, que pode parecer um bocadinho pedante para um programa de língua e cultura portuguesa, mas os arquitetos são muito cosmopolitas, e é sobre a arquitetura portuguesa. Será que há uma língua portuguesa na construção, na concepção espacial? Hoje em dia nós temos dois Pritzkers, o Souto Moura, o Cisa, eles estão aqui representados juntamente com os irmãos Aires Mateus, com o ARX, são os outros irmãos Mateus, com a Inês Lobo, com o Gonçalo Birne e com o João Luís Garrido da Graça, portanto, 7 dos grandes criadores da arquitetónica portuguesa, a começar com o Papa Álvares Cisa. Cada um deles tem um núcleo, escolhe uma obra, a obra é explicada com todo o processo de criação, desde a primeira ideia, desde o primeiro esquiço até à maquete, e ao fundo de cada um dos núcleos há uma entrevista projetada com esse arquiteto, e depois temos sessões de entrevistas com eles para as pessoas poderem falar com eles, fazer as perguntas. Devo dizer que a sessão com o Cisa parecia um concerto de rock. Nós, 6 horas antes, havia fila à volta da fundação com jovens arquitetos para verem o guru Cisa, que já tem muita idade, já não aparece tanto. Depois temos apoio e edição, embora temos algumas edições próprias, por exemplo, uma série de edições de clássicos. Filosofia grega, teatro latino, pensamento renascentista, direito, Adam Smith, os filósofos alemães do século XIX, traduzidos em português a partir dos originais. Muitos deles só circulavam em traduções a partir do francês ou quando muito do inglês. Temos uma série de manuais universitários, temos uma série de estudos musicológicos, designadamente aqueles que derivaram de vários colóquios de musicologia luso-brasileira que temos feito em Portugal. Vamos fazer fizemos sobre música no Brasil colonial, fizemos um sobre práticas e representações musicais na sociedade luso-brasileira do Antigo Regime. Vamos fazer um sobre português, palavra e música em dezembro próximo. E depois a internacionalização. Temos naturalmente uma delegação em França, que é um agente de internacionalização importante. Agora estão fazendo uma exposição sobre Amadeu de Sousa Cardoso, um grande modernista do início do século XX, que era um pouco desconhecido. Temos aquilo que chamamos parcerias prioritárias, são aquelas que em princípio nós achamos que não vão ser tão rotativas como as outras, porque são estruturantes. É o caso do Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, é naturalmente o caso do museu. Mais recentemente é o Teatro da David, que tem um festival chamado Chantier d'Europe, que é um espaço de divulgação alargado à escala europeia de artes performativas e cinema português, e também música portuguesa, e nós apoiamos de forma continuada. E depois apoio a estudos de língua e cultura portuguesa em universidades estrangeiras. Apoiamos, por exemplo, a Universidade de Brown em Providence, que tem a grande John Carter Brown Library, que é uma das maiores bibliotecas de estudos avançados de temáticas ibero-americanas, ou incluso brasileiras. Fui lá fazer no ano passado uma conferência e tinha uma exposição sobre as primeiras edições da América Latina. E tudo. Quer dizer, com exemplares que pareciam ter sido impressos ontem, em condições extraordinárias. Aquilo que a gente, hoje em dia, fica muito feliz porque descarrega da internet, do Books Google,
estavam ali. E, portanto, nós apoiamos investigadores para residências na John Carter Brown Library sobre temáticas de língua e cultura, explorar de expressão portuguesa. Gente que vai trabalhar sobre a cultura brasileira, vai trabalhar sobre culturas africanas lusófonas, passo o tempo. Depois as universidades de Massachusetts, em Dartmouth e agora mais recentemente em Lowell, a Universidade de Berkeley, onde temos um programa de pós-doutoramentos importante, o MIT, que tem um projeto muito interessante também de estudo de língua e cultura portuguesa, que nós apoiamos. Aqui temos uma ligação muito direta à Cátedra Jorge Sena do FRJ, tradicionalmente, publica uma revista importante. Na Alemanha temos bolsas de estudo da Freie Universität de Berlim e, portanto, há uma rede possível de apoios de internacionalização. E, por último, temos, ainda no âmbito da internacionalização, temos uma experiência que estamos a fazer com a Associação Internacional de Lusitanistas, que é um portal, plataforma 9, que eu vos sugeriria que consultassem quando tivessem tempo. Basta pôr plataforma 9 no Google e chegam lá, pode ser por extenso, pode ser com numeral, pode ser como quiser. É um portal que junta os países de efetiva língua portuguesa, ou seja, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor e Galiza, porque os galegos fazem parte da Associação Internacional de Lusitanistas. Aliás, eu lembro-me aqui há uns anos largos, quando foi o centenário da Academia Brasileira de Letras, eu, na altura, tinha funções públicas e vim com o primeiro-ministro português participar na cerimónia e estava o presidente da região autónoma da Galiza, Fraga Ibarne, falando a nossa língua comum. E, de facto, somos primos próximos, faz sentido que estejam envolvidos neste processo. É um portal de informação sobre bolsas de estudo, oportunidades de emprego, financiamentos de investigação, eventos, calls for papers para eventos científicos. É focado para um nicho específico de destinatários, não é um portal de banda larga, mas é muito útil para os profissionais do setor, com este tipo de notícias. Portanto, isto é o que é hoje, e ainda há algum caso que foi no passado, a intervenção da Fundação Carlos Gulbenkian nesta área de língua e cultura portuguesa, e penso que, quer das preocupações que nos nortearam, sobretudo que nos norteiam hoje em dia, na gestão deste programa, quer no tipo de iniciativas que nós fomos desenvolvendo, no tipo de sucessos e insucessos que fomos tendo, quer nos modelos organizativos que fomos testando. Penso que somos um estudo de caso que pode ser útil para a reflexão para uma instituição como o Museu de Língua Portuguesa, da mesma maneira como o Museu de Língua Portuguesa tem sido para nós uma fonte preciosa de ensinamentos nesta área, não só pela presença fundamental do António Carlos no nosso Conselho Consultivo, mas pelo exemplo, enfim, nós somos amigos do museu, nós vimos às exposições, nós contactamos com monitores e, portanto, esta é uma instituição que tem uma escala que transcende muito o Brasil. Diria até que transcendem muito a língua portuguesa, porque os modelos que estão a ser testados no Museu da Língua Portuguesa têm repercussões para toda uma nova geração de museus, sobretudo virtuais, dedicados à experiência da comunicação sob as suas múltiplas formas e, portanto, eu penso que esta troca de figurinha e entre experiências, para nós certamente é da maior utilidade e nós gostaríamos de pensar que pudesse ser também útil para a discussão que aqui nos traz. Muito obrigado a todos.